Boa noite, PIB Guarulhos, PIBG. Aqui quem está falando é o pastor P7 do Rio de Janeiro, pastor da Igreja Batista Referencial de Vida. Quero agradecer demais ao Daniel, à Sara, à juventude da PIBG. Obrigado, galera, pelo convite. Me sinto super honrado de estar aqui com vocês nessa noite tão especial do dia 30 de agosto. Que noite especial. Espero que Deus abençoe demais a sua vida. Que seja uma mensagem impactante, que seja uma mensagem que fale ao seu coração. Para isso eu gostaria de estar orando, abençoando a sua vida. Tudo bem? Você pode então fechar os seus olhos aí no lugar onde você está e você orar agora e pedir para Deus. Porque, queridos, a responsabilidade da mensagem muitas vezes tem a ver com a sua oração. Tem a ver com a sua expectativa, tem a ver com o seu coração sincero em falar assim: Deus, ministra a minha vida nessa noite, que eu saia diferente da forma com que eu estou entrando nesse momento de reflexão com a sua palavra. Vamos orar por isso? Feche seus olhos. Senhor, abençoe, Senhor, essa juventude, abençoe essa igreja, Senhor, em Guarulhos. Pai, a primeira igreja batista em Guarulhos, que seja agora, Pai, tocada pela Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra ministre ao coração de cada um e que haja realmente, Senhor, uma mudança, que haja um confronto, Senhor, com a Sua palavra e que eles decidam pela mudança. Fale ao coração deles, Senhor, me use, Pai, pela Tua infinita misericórdia, Pai, graça, e que as pessoas saiam daqui tocadas, abençoadas pela Sua palavra. E todos, Senhor, que terão acesso a esta mensagem virtualmente, online, Senhor, que possam ser abençoados também e que haja uma mudança. Eu te peço isso pelo nome poderoso de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos? Então, é muito bom estar falando aqui do Rio de Janeiro, então vocês sabem desse jeito carioca, né? De falar com X, Jesus. Então, assim, eu sei que vocês ficam zoando, vocês sabem que o jeito certo não é bolacha, né? Bolacha. É biscoito, né, gente? É biscoito. O jeito certo de chamar aquele negócio crocante, gostoso, é biscoito. Tudo bem? Para aqueles que não sabem, eu não sei se você já esteve aqui no Rio de Janeiro. Quantos já tiveram aqui no Rio de Janeiro, aqui em Copacabana ou na Barra da Tijuca? Levante a sua mão aí. Levante a sua mão. Opa, vejo que muitas pessoas estiveram então em Copacabana, na Barra da Tijuca. Então, a minha igreja, ela fica próximo aqui, bem próximo de Copacabana, Barra da Tijuca, mas não tem nada a ver. A minha igreja fica na Baixada Fluminense, na cidade de São João de Meriti. Aqueles que conhecem a Baixada Fluminense sabem que é o lugar mais pobre do Rio de Janeiro, né? A minha cidade especificamente também, talvez seja uma das mais pobres da Baixada Fluminense. Mas é uma cidade mais linda do Brasil. Desculpa Guarulhos aí, tudo bem? Desculpa Guarulhos, porque é a cidade mais linda do Brasil aos olhos de Deus. Talvez você não saiba, mas São João de Meriti é conhecido como o formigueiro das Américas. Em outras palavras, a nossa cidade é realmente super populosa, tem muita gente. É uma das maiores densidades demográficas do mundo. E vocês sabem que Deus ama pessoas, né? Deus acha as pessoas a sua melhor criação, a criação mais linda. Então, desculpa aí, como nós temos muitas pessoas na nossa cidade, eu ouso dizer que a nossa cidade é a mais linda aos olhos de Deus, tudo bem? Beijo no seu coração, guarda aí, não fica com ciúmes não. Guarulhos é a segunda cidade mais linda aos olhos de Deus. Aí você está falando assim, ele fala isso para toda cidade que ele prega. Eu falo mesmo, irmãos. Mas tudo bem, né? Mas eu tenho certeza que você acredita que é a primeira mais linda do Brasil, então estamos juntos. Tudo bem? Bom, queridos, fui desafiado a falar sobre esse vídeo que vocês viram aí, sobre a nossa identidade urbana, sobre qual é a identidade da igreja hoje, como a sociedade vê a igreja. Eu devo dizer para vocês que a coisa está ficando cada vez pior. Escândalos e mais escândalos sobre a igreja. Recentemente vocês viram, né? Aquela mulher aí oferecendo palestra de casais.
Olha, ela tem um vídeo aí passando, um meme passando, ela falando: oi, você que está passando dificuldade no casamento, vem comigo, queridos. E ela foi e matou o esposo dela. Que coisa horrível, meu Deus! E o pessoal tá fazendo piada com esse vídeo, ela chamando para assistir uma palestra com ela. Eu já proibi minha esposa, ela não vai assistir palestra nenhuma com essa mulher de jeito nenhum. Tá amarrado, não vai assistir. Ai, gente, mas é assim, né? Tanta coisa horrível. Agora o pastor envolvido com política aí, super colado com o nosso presidente, agora preso por corrupção. Muita coisa ruim. Mas assim, eu queria pensar com você sobre a identidade da igreja, porque eu creio que tem algo muito pior do que você errar, né? Como o exemplo dessas pessoas, e proporcionar um escândalo para a igreja evangélica. Eu acredito que tem algo que tem a ver com a perda da identidade. O pior de tudo que eu vejo na igreja evangélica hoje é a perda da identidade. Nós estamos perdendo a identidade como cristãos e como igreja. Eu vou tentar te explicar isso de uma forma muito simples. Eu acredito que hoje a igreja evangélica ela busca a aprovação social. E isso tem realmente minado de muitas igrejas a pregação do verdadeiro evangelho. Um exemplo muito prático disso, eu tive um amigo que fez uma viagem para o Haiti e levou uma comitiva de médicos brasileiros evangélicos com o propósito de evangelizar no Haiti. Bom, chegou no Haiti, eles usaram a profissão deles para tocar na vida das pessoas, e foi muito bom, e serviu as pessoas. E eles voltaram. Eu conversei com esse pastor, e aí, cara, conta para mim, como é que foi essa experiência missionária no Haiti? Ele falou: cara, a experiência no Haiti foi excelente, mas a experiência missionária foi horrível. Eu falei: que isso, cara? O que houve? Você foi perseguido? O que foi? O que houve? Não, cara, se eu tivesse sido perseguido, estava até bom. O problema é que os médicos que foram evangélicos não falavam nada de Jesus, nem uma oração alguns nem faziam. Então, assim, queriam que as pessoas tivessem um encontro com Jesus só sendo médicos. Tá vendo? Isso é perda da identidade. E esse pastor ainda falou comigo: cara, sinceramente eu me senti uma ONG. Eu não era igreja lá, eu não era uma equipe missionária, eu era um grupo de voluntários servindo socialmente aquela nação. Eu me senti muito frustrado porque eu fui com um propósito e não atendi. Por que isso aconteceu? Porque eu acredito nessa perda de identidade. As pessoas não querem pregar o evangelho. Elas não querem se sentir inconvenientes, elas não querem incomodar. Elas não querem ser criticadas. Olha, esse cara aí é um lunático, é um fanático. Esse cara é um religioso. Esse cara é um chato. Não querem isso. Em contrapartida, estão perdendo a sua identidade. Quero falar com você. Você mesmo que é profissional, seja o que for a sua profissão, o quanto que você tem uma identidade de cristão. Não, porque eu tenho uma identidade de cristão. Eu sou um bom pai. Eu sou uma boa mãe, eu sou um bom filho, eu sou trabalhador, eu chego no horário, eu saio no horário, eu cumpro meus deveres. Bom, queridos, eu quero te dizer, desculpa, que isso daí tem a ver com caráter e não com a sua espiritualidade. O que difere um cristão? O que difere um cristão de uma pessoa que não é cristã? É o caráter? Ah, então você está muito enganado. Porque eu conheço muitas pessoas que têm muito caráter e não são cristãs. Ter caráter, como diz Sócrates, não tem a ver com a religiosidade, tem a ver com a pessoa. O caráter é inerente à religiosidade. Abre só um parênteses, eu não sei se foi Sócrates não, mas eu falo que foi Sócrates porque dá um tchan, né? E aí tudo eu boto na conta de Sócrates, tudo bem? Então presta atenção que eu vou falar para você. Ter caráter não tem a ver com ser cristão. Porque todas as pessoas deveriam ter caráter, independente de ser cristãs ou não. Então, sabe o que é isso? Para mim é perda de identidade.
você já está achando que ter caráter é ser cristão. Eu conheço uma outra religião que prega sobre isso, que ser cristão é ter caráter. E nós, evangélicos, estamos adquirindo essa identidade de uma tal forma que hoje ser cristão, o máximo de compromisso é ir para um culto, é ir para uma missa. Desculpa, mas é mais ou menos isso. Nós criticávamos outras religiões, dizendo que a pessoa se sentia cristã indo para uma missa aos domingos, quando ser cristão era todo dia. Hoje, estamos nos tornando esse religioso, que vai ao culto e acha que essa é a maior missão da vida. Já cumpri minha missão, eu fui ao culto. Os mais devotos, eu fui à escola bíblica dominical. Ser cristão tem muito mais do que isso, vai mais além do que ser somente essa pessoa, de um compromisso de adoração a Deus ou de caráter. Eu quero falar com você justamente sobre isso. Nós estamos perdendo a nossa identidade e o que é pior, estamos nos assemelhando a outras organizações que de nada têm de cristãs e nós estamos nos tornando essas organizações. Em outras palavras, nós estamos transformando a igreja, por exemplo, em uma ONG. É o caso, por exemplo, dessa comitiva, dessa comissão de irmãos devotos, interessados, que foram para lá e voltaram falando, fizemos uma viagem missionária. Mas de missionária só teve o quê? O voluntariado? O serviço social? Está percebendo então? Eu acho que a igreja está buscando muita aprovação social, não ser criticada, e os escândalos sempre acontecerão e a coisa está ficando pior. Porque nós estamos perdendo a nossa identidade junto com os escândalos, a coisa está ficando cada vez pior. Agora, de quem é a responsabilidade? Mudar isso. É sua responsabilidade. É minha. É de todos nós. Porque nós juntos somos a igreja. E eu quero conversar com você baseado na palavra de Deus. Quero contar um exemplo de identidade e qual foi o efeito da identidade da igreja nesse texto. Tudo bem? Então, queria que você abrisse a sua Bíblia agora no livro de Atos. Abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 19. Amém? Livro de Atos, capítulo 19. Ok. Então, pessoal, vamos ler a palavra. Eu espero que você tenha entendido o que eu quero falar com você. Eu espero que você tenha entendido a preocupação, a importância, a dificuldade que estamos vivendo hoje, que pior do que os escândalos é a falta de identidade. E nós estamos perdendo a identidade, querendo agradar realmente a sociedade. Mas eu quero te mostrar quando uma igreja realmente exerce a sua identidade, qual é o efeito disso na sociedade. E a pergunta é, se você, que é responsável por essa mudança e desenvolvimento dessa identidade, topa aplicar isso à sua vida para alcançarmos juntos o efeito da identidade da igreja em uma sociedade. Eu quero ler esse texto de Atos 19. Bom, Atos 19, versículo 1, começa com Paulo chegando na cidade de Éfeso. Presta atenção nisso. Paulo chega em Éfeso e lá tinha mais ou menos uns 12 irmãos. Era uma célula, um pequeno grupo, uma igreja nas casas. Um grupo de 12 irmãos. E ele então prega para esses 12 irmãos, e esses irmãos, eles não tinham entendido sobre o Espírito Santo, algumas coisas, eles só tinham se arrependido dos seus pecados. Então Paulo vai lá, prega o Evangelho, eles então tomam a decisão, eles acertam, então eles foram batizados. E aí então, vamos dizer numa linguagem atual, se organiza a primeira igreja, vou brincar, tudo bem? A primeira igreja batista de Éfeso. Brincadeira, né? Farinha é pouco, nosso pirão primeiro, tudo bem? Então, vamos lá. E ele então organiza a primeira igreja batista de... Piadinha sem graça, né? Coisa de pastor, gente, relaxa. Pastor faz essas piadinhas mesmo sem graça. Vamos lá. Então, eles organizam aqui a igreja de Éfeso. Olha o que aconteceu quando eles começaram a pregar e viver a identidade da igreja, da nova igreja. Eu quero só te explicar
que a nova religião cristã, vocês sabem que não é uma religião, né? É um estilo de vida, é uma ideologia, é uma experiência, não é uma religião. Mas para eles era uma religião, então eles foram chamados de o caminho. Eles pregavam que Jesus era o caminho, que eles seguiam a Jesus, ou talvez seja porque eles pregavam pelo caminho, eu não sei. Mas a verdade é que a sociedade da época não chamava eles de evangélicos, chamava eles de o caminho. Tudo bem? Então eles eram o caminho, o pessoal da seita o caminho, o pessoal da religião o caminho. Ficou claro? Então agora eu vou ler o texto que se encontra no versículo 8. Diz assim, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga. E vocês sabem que a sinagoga é uma outra religião, é do judaísmo, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Então eu fico imaginando hoje assim, o evangélico decidindo frequentar um templo de uma outra religião para pregar o evangelho. Hoje esse evangélico seria tratado como alguém que está assim afrontando uma religião, está desrespeitando. Bom, Paulo fez isso. Paulo frequentou um templo de uma outra religião e pregou o evangelho. E aí diz assim, visto que alguns deles se mostravam endurecidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Você está percebendo? Então assim, Paulo, ele simplesmente fez uma loucura. Aliás, que era algo que Paulo sempre fazia. Ele frequentava, loucura no bom sentido, tudo bem, gente? Ele fez algo ousado. Ele fez algo assim, corajoso. Ele frequentou um prédio de uma outra religião e começou a pregar sobre Jesus. O que seria, por exemplo, hoje você frequentar um outro templo de uma outra religião e começar a falar de Jesus lá para aqueles religiosos. Eu acho que hoje teriam muitos evangélicos que iriam reprovar a Paulo. Não, isso daí é uma falta de respeito, nós temos que ter uma tolerância religiosa, um respeito à religião do outro. Tenho certeza que muitos evangélicos criticariam o apóstolo Paulo. Bom, e qual foi o efeito do apóstolo Paulo viver essa identidade da missão? Tudo bem? Eu quero que você grave isso. Identidade da missão. Porque, na verdade, o que ele estava fazendo é pregar o evangelho. Na verdade, o que ele estava tentando fazer é ir e fazer discípulos, porque aqueles irmãos que tinham sido batizados, eles estavam aprendendo com Paulo o que fazer. E Paulo estava pregando o evangelho. Em nome de Jesus, querido, não venha falar para mim que Paulo estava errado, é o apóstolo. O homem que foi o maior eficaz no sentido de plantação de igreja e evangelização. Se talvez nós estamos hoje aqui, é fruto muito do ministério de Paulo. Então, Paulo estava pregando o evangelho. A identidade da missão estava registrada ali. O que houve? Falaram mal dele. Falaram mal do caminho. Tá vendo? Então, às vezes, a gente quer saber assim, o que as pessoas de fora acham da igreja. E sabe o que me deixa mais triste? O que me deixa mais triste é que as pessoas de fora criticam a igreja pelos escândalos. E não pelo motivo certo, pela identidade da missão. É muito triste ver hoje que a igreja ela é criticada por aquilo que ela fala, pensa, e não por aquilo que ela vive. Eu vejo claramente aqui que Paulo estava sendo criticado porque ele estava dissuadindo pelo reino de Deus. E hoje nós estamos sendo criticados porque nós pensamos política. Eu vejo pastores, grandes pastores de mídia, indo para a mídia durante a pandemia, ao invés de estarem orando pela nação, desculpa, é crítica, ao invés de eles estarem orando pela nação, ao invés de eles estarem pregando mensagem de esperança, todos os dias eles iam para o caminho, para os meios sociais, as mídias sociais, para falar sobre política. E aí toma ele crítica à igreja. Essa é isso que é o pior. A igreja está sendo criticada por aquilo que ela pensa acerca de tudo, menos sobre o reino de Deus. Bom,
E aí Paulo, apartando-se deles, Paulo não perdeu tempo, não ficou rebatendo, não ficou criticando, não ficou dando entrevista na Veja, não ficou fazendo nada disso. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente em uma escola, na escola de Tirano. Tinha uma escola lá, o nome da escola era a Escola de Tirano, provavelmente o dono ou proprietário, alguém de respeito, criou uma escola. Era uma universidade da época. E Paulo estava então na universidade, querido, com a sua identidade, com a identidade da missão, com a identidade do reino de Deus. Fazendo o quê? Pregando o evangelho. Você está percebendo isso? Você está percebendo que a igreja aqui ela estava sendo criticada pela sociedade, mas estava sendo criticada pelos motivos certos e não pelos motivos errados. Querido, eu gostaria muito na minha vida de ser criticado pelos motivos certos e não pelos motivos errados. Você talvez esteja falando, eu prefiro não ser criticado. Desculpa, querido. Se você vive a identidade do reino, você será criticado. Talvez o fato de você não ser criticado por ninguém é porque talvez você seja um 007 da vida espiritual, um agente secreto de Jesus, tão secreto que ninguém sabe que você é de Jesus. Talvez você não seja criticado porque você não está vivendo a missão da igreja. Talvez você esteja querendo agradar tantas pessoas ao seu redor que você não está sendo criticado. Mas não foi esse o caso de Paulo. Não foi uma vez, não, foram várias que ele foi criticado. Vocês querem ver? Preste atenção. Durou isto espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Que loucura! Todas as pessoas da Ásia Menor, da Ásia, muitas nações, muita gente ouviram sobre Jesus, porque Paulo não estava querendo agradar a ninguém, estava querendo agradar a Jesus, pregando o evangelho. Bom, acontece um episódio aqui nesse texto, no final, mas presta atenção o que aconteceu. Versículo 18 diz assim: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. As pessoas começaram a se arrepender dos seus pecados. Elas começaram a pedir perdão a Deus. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Queridos, em outras palavras, eu quero dizer o seguinte: Paulo, ele deu a cara à tapa, mas pelo motivo certo, a pregação do evangelho. PIBG, nós não somos uma ONG gospel, nós não somos uma religião simplesmente que propõe uma vida de caráter. Nós temos uma missão além da nossa vida, que isso tem muito a ver com a nossa identidade. A missão principal da igreja é ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinando, ou melhor, batizando e ensinando-os a guardar os mandamentos de Jesus. A nossa principal identidade é a identidade daqueles que pregam, daqueles que anunciam a Jesus. Porque se pegar você que tem caráter e botar uma pessoa que não crê em Jesus, que tem caráter, qual é a diferença? A diferença é a identidade da missão. Paulo tinha essa identidade. E ele, aonde ele ia, ele estava ali, cumprindo a identidade da missão, pregando o evangelho. Então, queridos, quando olhavam para Paulo, falavam, esse cara tem caráter, mas qual é a diferença? Ele prega Jesus, ele é do caminho. Ele estava em um lugar, falaram mal dele, ele não esquentou, ele não perdeu tempo ali com aquele povo, ele foi pregar em outro, correndo o risco de em outro lugar também ser criticado. Ele foi para uma universidade. Eu desafio você, jovem, que faz parte aí, está se graduando, está em um curso, a pregar o evangelho na sua universidade, na sua sala, com os seus amigos. Não tenha medo, querido. Deus me trouxe aqui para falar para você assim, desperta, acorda. A igreja pode dar um amém para isso agora?
Jovens, essa geração pertence a vocês. Vocês podem mudar o rumo dessa nação pregando o evangelho, não se envolvendo em discussões políticas, que aqui entre nós muitas vezes não vai adiantar porcaria nenhuma, mas sim pregando o evangelho. Essa é a principal mudança. Você pode viajar para outra nação como aqueles irmãos que foram para o Haiti e cuidar daquelas pessoas que na semana seguinte vão ter feridas, vão ter enfermidades, vão ter fome. Nada mudou, ou pouco foi mudado na vida daquelas pessoas. Durante uma semana eles tiveram bálsamo, foram cuidados, mas talvez no mês seguinte estavam piores do que aquele estado. Agora, se aqueles irmãos tivessem pregado o evangelho e aquelas pessoas tivessem aceitado, eu vou falar um negócio para vocês, a vida daquelas pessoas teria mudado para sempre, até a eternidade. E é essa missão que nós devemos desenvolver. A missão, essa é a identidade da missão, de pregar o evangelho, de batizar, de fazer discípulos. Paulo foi para a escola de Tirano, pregou o evangelho. Qual foi o efeito? O efeito é que muitas pessoas começaram a se converter, largaram as artes mágicas. Queridos, sabe qual foi o efeito disso? Um pouco mais à frente, aí no texto mesmo, um homem chamado Demétrio. Ele era um ourives, ele fazia a imagem dos deuses, né? Com D minúsculo. Ele fazia a imagem de Diana, Afrodite, Thor, Zeus, Odin, Thundercat, Lion, Jaspion, Chaves, sei lá de quantas imagens ele fazia. E ele fazia essas imagens, querido, sabe o que ele fazia? Ele vendia. Tudo bem? Você conhece alguma religião que ganha dinheiro com imagens? Sabe o que ele fez? Ele chamou todo mundo do sindicato dos ourives e falou o seguinte: olha, gente, cara, esse Paulo que veio aqui, ele está persuadindo e tirando todo mundo, desencaminhando todo mundo da deusa. E vai acabar a nossa profissão. Olha que louco, cara. Olha que interessante. Paulo vivendo a identidade da missão, a identidade do verdadeiro cristão, que é pregar o evangelho, ele transformou tanto socialmente que as pessoas continuavam falando mal do caminho. Não tem jeito, queridos. Nós não temos que procurar a aprovação de uma sociedade caótica, deturpada, desviada dos princípios de Deus sobre a igreja. Nós devemos transformar através da pregação do evangelho. Os escândalos sempre vão acontecer, mas o pior é quando eles acontecem e a igreja não tem uma identidade da missão. Sabe por quê? Porque as cidades não estão sendo transformadas. Talvez você que está em Guarulhos, você pode agora lembrar de um jovem que usa drogas. Você pode lembrar de uma menina que se prostitui. Você pode pensar na sua faculdade em pessoas que bebem, pessoas que têm totalmente a vida desviada daquilo que é de Deus. Enquanto eles estão te aprovando como cristãos, significa que você não tem pregado o evangelho para eles. Porque quando você começar a viver essa identidade, essas pessoas ou vão ser transformadas ou vão criticar você. De um lado tem você, uma pessoa de caráter, que não prega o evangelho porque acha que caráter é suficiente para a vida cristã, quando na verdade Jesus disse bem claro: ide e pregai o evangelho. E ele não disse isso só para os apóstolos não, gente. Tinha todos os discípulos aos pés do monte na hora que ele disse isso. Ele disse isso para toda a igreja. De um lado tem, talvez, você aqui que não prega o evangelho até dentro da sua própria casa, no sentido de ter pai não cristão, mãe não cristã, esposa, filhos, irmãos, amigos, avós, pessoas que você ama tanto, mas você não quer confrontar, você não quer ser chato, não quer ser tido como fanático, como alguém do caminho. E do outro lado tem alguém que está sendo criticado, sim, mas por pregar o evangelho. Alguém que está sendo criticado, sim, porque transformou a vida de pessoas,
que antes eram pagodeiras, viciadas, estou falando pagodeiro no nosso contexto, né? Mas eram, sei lá, pessoas viciadas, embaladas em drogas, e agora mudaram. Para muita gente, essas pessoas transformadas se transformaram em chatas, mas nós sabemos que elas foram transformadas para alguém que serve a Deus. De um lado, alguém não criticado, e de outro, alguém que está sendo criticado. Qual dos dois você prefere ser? Eu vou te dar uma palavra de Jesus, tudo bem? Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 5, versículo 11. Abra aí sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 11. Vou te dar uma palavra de Jesus. De repente você não está tão convencido assim que é bom ser criticado. Então eu vou ler essa palavra, eu vou citar. Diz assim, ó: feliz, abençoado ou bem-aventurado, quando vos perseguirem e vos injuriares, e disserem acerca de vós toda espécie de mentira, porque vocês estão pregando o Evangelho, ou estão fazendo algo por amor a mim. Bem-aventurado. Olha, está dizendo que abençoado vai ser quando você fizer isso. Porque grande será o vosso galardão no céu. Tá vendo? Para Jesus, quando as pessoas fazem isso, criticam você por estar pregando o Evangelho, você é abençoado. E Jesus ainda continua dizendo assim, sabe por quê? Porque fizeram isso com os profetas. Os mesmos profetas que nós admiramos, que nós lemos, que nós somos abençoados, que nós somos inspirados pela coragem desses homens. Bom, esses profetas também foram criticados. E vocês também serão por amor de mim. E aí ele continua em um texto muito conhecido, mas que a gente não faz um link com esse texto, diz assim: porque se o sal for insípido, para que serve o sal? Vocês querem entender o que significa esse texto? O sal naquela época não era usado para temperar, não. Talvez até fosse. Mas a principal utilização do sal era evitar com que os alimentos apodrecessem. O sal era usado como uma geladeira naquela época. Então Jesus está falando assim, olha, se vocês forem criticados, vocês serão abençoados, vocês serão felizes, porque vocês estão fazendo aquilo que é da minha vontade. Porque os profetas também foram. E se o sal não conservar os alimentos apodrecerão, em outras palavras. Queridos, se nós não formos sal e não pregarmos o Evangelho, a sociedade vai apodrecer. A sua sala vai apodrecer, os seus amigos vão apodrecer. Eles vão perder a vida, os seus familiares, os seus amigos. As pessoas vão se estragar e vão ser destruídas. Tudo isso porque você tem medo de ser criticado? Bem-aventurado vocês serão. Eu gosto da tradução felizes, vocês serão, quando as pessoas começarem a criticar você por estar pregando o Evangelho. Que Deus te abençoe muito e que essa palavra te inspire e que você se levante agora em um mover assim: eu vou começar a pregar o Evangelho, mesmo que eu seja criticado, porque eu não quero que as pessoas que estão ao meu redor sejam apodrecidas, ou que eu viva de uma forma sem identidade cristã. Eu estou com uma identidade de uma ONG, ou eu sou agora um espírita gospel, que eu faço boas ações achando que isso é suficiente. Você quer uma identidade de cristão? Então se levante como Paulo e pregue o Evangelho. Mude as cidades. Faça a diferença, ainda que criticado. Foi criticado? Se afaste. Pregue para outros. Busque novas críticas, mas pregue o Evangelho. PIBG, é tempo de termos essa identidade. E eu queria perguntar para você: você quer desenvolver essa identidade? Chega de sermos evangélicos que agradam uma sociedade. Eu quero pregar o Evangelho, pastor. Eu entendi. Eu não sou criticado, ninguém nem sabe às vezes que eu sou cristão, mas eu quero desenvolver essa postura, essa identidade. Então, eu te desafio nesse momento, onde você estiver, colocar a mão no seu coração e dizer para Jesus: Jesus,
me perdoe, eu não tenho sido do caminho, eu não tenho sido visto como um teu discípulo, como uma discípula, porque eu não prego, Senhor. Eu não prego a eternidade, eu não prego o pecado, eu não prego que a pessoa tem que largar isso, mas a partir de hoje eu quero. E eu vou orar abençoando a sua vida. Senhor, contemple esses corações agora que estão sendo derramados diante do Senhor, com vidas que estão sendo mencionadas em suas orações. Pessoas agora perceberam que queriam ganhar as pessoas somente com o caráter ou com boas ações, quando na verdade a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é só o testemunho, mas precisa ter a pregação do Evangelho. Senhor, que cada vida aqui se levante agora para desenvolver essa atitude. Pai, que cada um que está com a mão no coração agora se levante como um pregador do Evangelho. É médico, mas que seja pregador do Evangelho. É um advogado, que seja um pregador do Evangelho. É um professor, é um aluno, é alguém que trabalha na rua, é um vendedor, mas que seja um pregador do Evangelho. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, Deus abençoe. Quero dizer que hoje, nesse dia, nesse momento, usando a tecnologia, então, eu tenho um grande prazer de estar aí com vocês. Foi um grande prazer. Trago um abraço, então, da Igreja Batista Referencial de Vida, do Rio de Janeiro, e o meu abraço da família P7 aqui também, tá bom? Beijo, foi um prazer. Deus abençoe demais a sua vida.